Boa tarde, veja agora as principais notícias de Caxias e da região. Polícia recupera motos roubadas e arma de fogo em Caxias. Balsas registra o terceiro homicídio em uma semana. Avenida Alexandre Costa e Vila Paraíso ganham iluminação em LED. Comunidade da Vila Vitória se unem para a construção de templo religioso. E ainda, encerradas em Caxias, atividades da campanha Outubro Rosa. 7 de novembro, está no ar o Jornal da Guanaré. Mais 2 motocicletas foram recuperadas pela Polícia Militar em rondas ostensivas realizadas nas últimas 24 horas em Caxias. As motos foram encaminhadas para a Central de Flagrantes. Na madrugada de sexta-feira, na Avenida Alderico Machado, no centro de Aldeias Altas, a Polícia Militar abordou um homem em atitude suspeita. Ele pilotava uma motocicleta sem placa. Ao verificar a procedência do veículo, a polícia constatou que a motocicleta tinha registro de roubo. A moto e o homem que pilotava a motocicleta foram conduzidos para a delegacia da Polícia Civil de Caxias. Aqui na cidade, nas imediações da Avenida Central, ali perto do bairro Refinaria, a Polícia Militar abordou um rapaz de 19 anos em atitude suspeita. Com ele foi encontrada uma arma de fogo enrolada em uma camisa. Ao verificar a procedência da motocicleta, a polícia descobriu que havia registro de roubo também da motocicleta. Então, o material apreendido e o rapaz de 19 anos foram levados para o plantão da Polícia Civil no 1º Distrito Policial. Cláudia Brasil, para o Jornal da Guanaré. A cidade de Balsas registrou o terceiro homicídio somente esta semana. Por lá, a polícia também recuperou veículos roubados. Nestas últimas 24 horas, a Polícia Militar fez a recuperação de uma moto roubada e na noite desta última quinta-feira houve um homicídio no bairro Trizidela, onde a Polícia Militar, no local, apreendeu um revólver calibre 32 que estava em posse da vítima. Como principais ocorrências registradas pelo 4º Batalhão nas últimas 24 horas, nós tivemos a recuperação de uma moto roubada ali no bairro Setor Industrial. Então, portanto, essa moto foi feita a apreensão e entrega à delegacia de polícia, quem compete restituir ao seu proprietário. E, infelizmente, nós tivemos mais um homicídio ali no bairro da Trizidela. Então, essa pessoa vítima, que já tem várias passagens pela polícia, segundo o levantamento feito no local, ele chegou fazendo roubo a pessoas e alguém reagiu contra esse roubo, efetuando disparo de arma de fogo. Ele tentou ainda fugir, correr, caiu, não resistiu aos ferimentos e veio a falecer. A Polícia Militar foi até o local, fez a apreensão de um revólver calibre 32 que estava com o mesmo, né? Fez o boletim de ocorrência e entregou à delegacia de polícia, quem compete fazer a investigação. E ainda falando de polícia, a Polícia Militar do Piauí realizou a operação para desarticular uma quadrilha especializada na compra e venda de celulares roubados. Alguns desses aparelhos foram localizados na cidade de Timon. A Operação Linha Livre, que tem como objetivo recuperar celulares que foram roubados e também furtados. Não somente aqui de Teresina, mas também alguns municípios da região norte do estado, como também do estado do Maranhão. O delegado Odilo Sena, titular aqui do 21º DP, vai falar sobre esses celulares que já foram recuperados, alguns, né, de altíssimo valor, e também sobre essa operação. A gente decidiu unificar toda essa demanda nessa operação, né, com o sentido de, além de devolver os aparelhos roubados, furtados aos seus respectivos donos, também incutir na comunidade, incutir na sociedade, principalmente para aqueles que compram celulares de duvidosa procedência, para que não comprem, porque isso aqui só existe porque alguém, né, de maneiras, pessoas que não tiveram a devida cautela, ou então
simplesmente por má fé, compram aparelhos sem verificar, sem se aperceber da questão da sua origem e compram celulares roubados, né? E essas pessoas, os donos, os proprietários, muitas vezes, em alguns casos, né, morrem, outros simplesmente são roubados, em alguns casos também são furtados. A gente quer também advertir as pessoas para que não comprem aparelhos sem a devida origem, verificar a origem, nota fiscal, a pessoa que vende, porque a pessoa chegar aqui e não contar uma história razoável, vai ser indiciada, vai pagar 2 vezes. Paga pelo valor do celular roubado, furtado, depois vai ter que pagar advogado, porque certamente vai ser processada. Vai ter uma segunda fase da operação, a gente quer zerar as questões aqui, a gente só não encontra o celular se o celular realmente for destruído. A Polícia Militar do Maranhão apreendeu 8 armas de fogo e 24 quilos de maconha. Toda essa droga estava aí, e também uma roça com aproximadamente 17 mil pés de maconha na cidade de Buriticupu. Essa é a segunda roça de plantação de maconha encontrada pela polícia, só este ano na região da Vila Pindaré. De acordo com a PM, na hora da operação, as guarnições foram recebidas a tiros e revidaram atirando contra os suspeitos, que conseguiram fugir pelo matagal. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral se reuniu com juízes eleitorais para alinhar ações que serão desenvolvidas para as eleições municipais. Esta foi a última reunião antes do pleito do dia 15 de novembro. A menos de 10 dias das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão reuniu juízes eleitorais para os últimos alinhamentos antes do dia da votação, que acontece em 15 de novembro. Entre os temas discutidos estão a auditoria das urnas, prevenção e combate aos crimes eleitorais e as regras sanitárias nos locais de votação por conta da pandemia. No momento é a organização da votação, a organização do acesso dos eleitores, a organização das filas, né? Exatamente para a questão dessa segurança, a questão dos cuidados na hora de votar, disponibilizar a questão do gel para que o eleitor possa higienizar suas mãos. Para se ter uma ideia, nós vamos disponibilizar gel para o eleitor higienizar a mão pelo menos 2 vezes dentro da sessão, se empenhar bastante para evitar aglomerações. 31 juízes das juntas especiais participaram do encontro presencial. O TRE também realizou reunião virtual com mais 105 magistrados que atuarão nas eleições municipais. Nós então implementamos essas 31 juntas especiais e mais 19 juízes auxiliares, ou seja, tudo no afã de dar maior celeridade no julgamento e um resultado final do pleito. Porque às vezes você tem sessões que demorariam. Então, com o juiz mais próximo, nós tenhamos pelo menos a segurança das forças públicas, bem como da segurança sanitária. Veja a seguir a importância da fisioterapia respiratória em pacientes pós-Covid. Você vai ver também o perigo da dependência do uso de descongestionamento nasal. Voltamos em instantes.
Quem não conhece alguém que, ao notar os primeiros sintomas de uma alergia, corre para comprar um frasquinho de descongestionamento nasal? Ou tem sempre à disposição na mesinha de cabeceira ou na bolsa? Se você conhece alguém assim, ou se essa pessoa é você, saiba que o uso indiscriminado da solução pode causar dependência. De fato, não há sensação que traga mais alívio que respirar bem. E muitas vezes, quando bate aquela gripe ou rinite, a solução é ir até a farmácia e comprar um descongestionante nasal para resolver o problema na hora. Entretanto, toda essa eficácia vem acompanhada de um preço. Usado de forma exagerada, o medicamento pode trazer sérios riscos à saúde. Então, na verdade, a gente pode ter consequências para o próprio nariz, né? A consequência mais comum é a rinite medicamentosa, que a dependência da mucosa nasal começa a ter da medicação para deixar o nariz desobstruído. E a gente também tem consequências sistêmicas, então a gente sabe que essas medicações, por conterem vasoconstritores, eles podem levar, por exemplo, a taquicardia, que é a aceleração do coração, das batidas cardíacas, pode também levar a hipertensão arterial, em mulheres grávidas, pode também levar a alteração na circulação placentária. Então, essas medicações, elas realmente, dependendo do tempo que forem usadas, elas podem causar vários problemas. A neta, por exemplo, diz que não vive mais sem o descongestionante nasal. O medicamento se tornou um vício e chega até a usar quando não precisa. Eu acordo e coloco o descongestionante, eu durmo com ele debaixo do travesseiro e nem tá, às vezes, congestionado o meu nariz e eu coloco só pra ter a rotina mesmo. Pra sair também? Toda hora. Toda hora. Para onde eu vou, eu coloco ele no bolso, eu coloco ele na minha bolsa, eu coloco na mochila. Tem um em cada lugar, né? Então, eu me torno dependente, sim. Isso eu fico preocupada, né? Isso não é normal. E se faltar o medicamento em casa, pense. De madrugada, quando ela pega no travesseiro e não encontra, ou então quando ela vai pegar e colocar e não tem mais, ela mobilizou a casa toda, chorou, desesperada, porque ela não conseguia respirar, ela tentava puxar o ar e não conseguia. E aí nós ligamos para várias drogarias de madrugada para tentar encontrar alguém que entregasse E nessa situação a gente saiu, pegou Uber para ir atrás de uma drogaria. E, inclusive, foi nesse período que ela tomou consciência da dependência. O problema é que o descongestionante nasal trata apenas o sintoma, sem resolver a causa. Além disso, o período de duração do efeito desses medicamentos é curto, o que pode levar a várias reaplicações ao longo do dia. Esse remédio, essa medicação, essas gotas, quando você pinga, você diminui temporariamente essa carnezinha que a gente tem dentro do nariz. Aí dá aquela sensação que está respirando bem. Porém, o efeito, ele dura algumas horas, no máximo 12 horas, mas a maioria deles dura 6, 7, 8 horas, não mais que isso. E depois o corneto volta a aumentar, quando volta a aumentar, você tem a necessidade de usar o remédio de novo. E um detalhe que é interessante é que com o passar do tempo, o número de horas que você vai ficar descongestionado, ele começa a decrescer, ele vai reduzindo. Então você acaba usando o remédio mais vezes. O medicamento tem um alto índice de venda nas farmácias. Além de não precisar de receita, o seu preço varia entre R$ 4 a R$ 30. E quem depende do produto está sempre de olho nas promoções. Eu já gosto de comprar na promoção, né? Fico alegre quando eu vejo na promoção. E aí, por mês, eu compro 5 a 7 caixas, né? Eu tenho que fazer a compra do mês, que é o descongestionante. Eu sempre procuro, né, na internet, no Instagram, vejo as promoções. E aí, quando eu vejo uma caixa mais carinha, eu já não compro, já deixo para comprar no mês. Apesar da facilidade de acesso ao medicamento, o certo mesmo é evitar a dependência e procurar um especialista. Um otorrinolaringologista, que é o médico realmente habilitado para fazer esse tipo de tratamento. Lembrando também que o tratamento naqueles casos que falha, porque tem casos que tem gente que usa isso aí há 10, 15 anos, é impressionante. Às vezes o paciente chega aqui com um saco de frascos antigos desse remédio que está usando. Desde o início desta semana, o Hemomar Caxias voltou com atividades de coletas externas
que haviam sido suspensas por conta da pandemia. Nesse período de pandemia, aumentam as necessidades de coletas de sangue nos hemocentros das cidades e, consequentemente, diminuem também a quantidade de doadores. Por isso, o Hemomar de Caxias retomou as atividades de coleta externa para aumentar e ajudar na demanda que atendem até 10 cidades. Então, são demandas que não param, nosso consumo é grande em função da nossa rede hospitalar de Caxias, que é grande. Nós temos hospitais de urgência, emergência, hemodiálise, nós atendemos também a oncologia e temos as cidades vizinhas que também consomem esses produtos, os hemocomponentes. Então, a gente tem que estar realizando essas campanhas de coletas externas para poder atender essas demandas. Seguindo todos os protocolos da Organização Mundial da Saúde, o Banco de Sangue recebe diariamente doadores voluntários e fidelizados para a captação de sangue. A exemplo de Francisco Edivan, que desde 2010 tem a prática de doar voluntariamente. A gente doando, a gente pode salvar vidas, Tem muita gente hoje precisando e quem puder é bom doar. Assim, quando eu posso, eu estou vindo sempre doar. Sou doador desde 2010. Sempre que eu posso, eu estou vindo doar. Na captação, são coletados no máximo 450 ml de sangue, que podem salvar até 4 vidas. Para doar é simples, são necessários apenas 40 minutos, que vai desde a triagem até a coleta. Nós estamos recebendo os doadores de forma voluntária. A gente tem a opção do agendamento, Mas se, por exemplo, a pessoa quiser vir espontaneamente, nós vamos encaixar, para fazer esse atendimento de forma responsável, tanto para essa pessoa como para quem já está no hemonúcleo. Para quem deseja doar sangue, basta procurar o Hemomar de Caxias, situado na Avenida Walter Brito, no bairro Campos de Belém, ou agendar através do telefone DDD 99 988 17 8761. A gente só quer convidar a população mais uma vez para que venha, doe sangue, você vai ajudar a salvar muitas vidas, certo? Nós precisamos da população, dessa solidariedade para manter os nossos estoques e conseguir atender a população de forma satisfatória. E olha só, durante a pandemia da Covid-19, muitos conheceram uma nova especialidade da fisioterapia, a fisioterapia respiratória. Os fisioterapeutas se tornaram um profissional de fundamental importância para o sucesso do tratamento dos pacientes com a Covid-19. Para essas pessoas que foram acometidas ao novo coronavírus, é a questão pulmonar, porque deixa sequelas e esse vírus, essa doença, ataca diretamente os pulmões. E uma novidade, a gente estava conversando aqui com o Dr. Marcos Vinícius, que não é tão conhecido, mas a fisioterapia pulmonar está cada vez mais sendo procurada pelas pessoas que contraíram a Covid-19. Dr. Marcos Vinícius, é realmente o vírus, ele ataca os pulmões e por isso tem aí crescido o número de pessoas procurando por esse tipo de tratamento. Com certeza, sempre falar sobre coronavírus é um assunto de extrema importância, principalmente agora no tratamento pós-Covid nos pacientes que, por exemplo, já estão curados. O Covid-19, o novo coronavírus, ele ataca vários órgãos. Pode atacar o cérebro, pode atacar o sistema gastrointestinal e a principal forma de acometimento realmente é a forma pulmonar, onde os pacientes eles evoluem com um padrão radiológico numa imagem que a gente chama padrão em vidro fosco, que o grau de comprometimento varia em porcentagens a depender do acometimento do pulmão pelo coronavírus. Os pacientes evoluem, a grande maioria, com falta de ar, dispneia, dificuldade em fazer as suas atividades de vida diária, como, por exemplo, caminhar ou correr. E, em casos mais graves, os pacientes evoluem com tosse sem parar e queda na saturação de oxigênio, muitas vezes sendo necessária a utilização de oxigênio-terapia, a fim de que essa saturação de oxigênio melhore. Infelizmente, observou-se que mesmo as pessoas que tenham uma vida saudável, pratiquem exercícios físicos, que contraíram o Covid-19, então a agressão aos pulmões
em algumas pessoas tenha ocorrido de forma severa. Na verdade, na teoria, seria proporcionalmente, vamos supor, o paciente com maior número de comorbidades, seja ele obeso, diabético, hipertenso, doenças como doença renal, pacientes cardiológicos ou pacientes que fazem algum tratamento crônico, eles teoricamente teriam sintomas mais graves do que pacientes que são rígidos e que são, por exemplo, praticantes de atividade física. Porém, nem sempre acontece dessa forma. Nós vemos alguns pacientes que são do grupo de risco, com grandes comorbidades, passarem pelo coronavírus com sintomas leves ou mínimos ou nenhum sintoma, e pelo contrário, pacientes que são rígidos, saudáveis, não tomam remédio, praticam atividade física, não fumam, alguns deles acometimento pulmonar grave, levando à internação hospitalar, muitas vezes precisando de intubação, ventilação mecânica, e infelizmente alguns deles até indo a óbito. Então, esta regra de quanto maior comorbidade, sempre com maior sintomas, ela nem sempre bate no coronavírus. O tratamento de fisioterapia respiratória, né, já existia dentro da fisioterapia mesmo, mas essa parte de reabilitação pulmonar vem tendo uma alta muito grande, né, devido a essa pandemia que se alastra por todo o mundo. Então a procura está sendo muito grande, nossos pacientes estão tendo uma resposta muito positiva com o nosso tratamento, né? Um tratamento diferenciado e exclusivo para cada paciente de acordo com a sua necessidade. Como é realizado esse exame? É um exame, como você mesmo falou, ele é diferenciado para cada paciente, mas chega a ser um exame complexo, de forma geral, é um exame, vamos dizer assim, mais ou menos simples? Não, é um exame simples, né? É feito uma avaliação respiratória com o paciente, mensurando a sua oximetria, né? A gente também acompanha a pressão, né, a frequência respiratória do paciente, e a gente também usa um exame que é chamado de espirometria, não é? E também a gente faz alguns testes de esforço físico com esse paciente, e de acordo com o cansaço, o que o paciente vai apresentando durante as nossas avaliações, é que a gente vai definindo o nosso tratamento. Inclusive, nós estamos aqui observando o CPAP, que é um dos aparelhos utilizados no tratamento para as pessoas que têm esse desconforto pulmonar. Como é que é utilizado? Como funciona esse aparelho, doutor? Esse aparelho é de uma utilização bem simples, mas bem eficaz, não é? Ele é um aparelho que fornece um fluxo contínuo, que nós chamamos de pressão positiva, né? Que é uma pressão que ele exerce sobre o pulmão, ou seja, aquele pulmão que está incapacitado de expandir volumetricamente o que normalmente ele expandiria, né, por conta da Covid, a esse enrijecimento. Então, esse equipamento ele fornece uma pressão positiva dentro desse pulmão, aumentando a sua capacidade volumétrica, né, aumentando a capacidade do indivíduo de absorver mais oxigênio, certo? Dando um conforto respiratório melhor ao paciente e diminuindo mais aquela sensação de cansaço que o paciente tem. Veja após o intervalo, comunidades da Vila Vitória se unem para a construção de templo religioso e ainda encerradas em Caxias as atividades da campanha Outubro Rosa. É daqui a pouco.
Com a ajuda e doações da própria comunidade, um novo templo religioso está sendo erguido na Vila Vitória, em Caxias. É a Capela de Santa Dulce dos Pobres. A capela está em construção na Vila Vitória, em Caxias, e fará parte da paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José. A Capela de Santa Dulce dos Pobres homenageia Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, conhecida como Irmã Dulce, canonizada pelo Papa Francisco em 2019 com o título de Santa Dulce dos Pobres. Ela é natural de Salvador, na Bahia. Por suas ações humanitárias de caridade e assistência aos desfavorecidos, ficou também conhecida como o Anjo Bom da Bahia. E nós, na Diocese de Caxias, somos a segunda paróquia que estamos construindo uma capela dedicada a Santa Dulce dos Pobres. A primeira foi em Fortuna e essa agora. Nós tínhamos esse terreno ali na Vila Vitória, que não estava ainda concluído, né? E eu então chamei o predeiro, né? E estamos lá construindo essa capela, que terá como padroeira Santa Dulce dos Pobres. Lá já chamava de Nossa Senhora da Vitória, mas ela vai ser copadroeira. A padroeira será Santa Dulce dos Pobres. O pedreiro está lá construindo, mas nós não temos recursos o suficiente. Então nós aproveitar a oportunidade aqui, né? Quem puder ajudar, viu? Nos procura aqui na secretaria, viu? Ou então, é melhor que na secretaria, viu? Ou que aqui eles vão dar número da conta da paróquia, viu? Então o pessoal está gostando, tem muita gente de fato procurando saber e querendo ajudar, né? Então, a paróquia Nossa Senhora da Conceição e São José terá mais uma comunidade nova com a padroeira Santa Dulce dos Pobres. A construção da capela está sendo feita com a ajuda da comunidade. Quem puder ajudar, a paróquia de Nossa Senhora da Conceição e São José informa que qualquer quantia em dinheiro pode ser doada por meio de uma conta bancária da paróquia. Agência 0124, dígito 4, conta corrente 3556, dígito 4. Mais informações na Secretaria da Paróquia no seguinte telefone, 3521-3925. As paredes da capela já foram levantadas. Padre Rios reforça que qualquer doação é bem-vinda, pois o desejo é que a igreja seja finalizada em dezembro de 2020. Nós estamos pedindo, né? Porque nós não temos. Então, dentro dessa pandemia, todos os recursos nossos ficou escassos. E o povo está cobrando lá, né? Então nós já visitamos todas as famílias lá, pedimos eles, mas são pessoas carentes. Então, quem quiser nos ajudar, seja bem-vindo, procura aqui a secretaria, nós vamos dar conta, ou então quer dar um cimento, quer dar madeira, quer dar a telha, nós aceitamos. Se quiser ir lá olhar a obra, estamos construindo, o pedreiro está lá, viu? Quem transita pela Avenida Senador Alexandre Costa, aqui em Caxias, já deve ter percebido que o local recebeu uma nova iluminação, agora de LED. Esse trabalho também já beneficia outras comunidades, a exemplo da Vila Paraíso. A avenida de acesso ao residencial Vila Paraíso já está praticamente pronta. Os trabalhos de substituição de luminárias comuns por iluminação em LED também é percebido dentro do próprio residencial. O gerente da Citelum, Danilo Nunes, falou sobre o trabalho da Citelum no residencial Vila Paraíso. A Vila Paraíso já começou a receber LED, fizemos a Rua Isaac, Rua Adão e estamos trabalhando agora no acesso ao bairro. Então nós estamos fazendo agora, está sendo feita, já está aí praticamente 30% concluída, creio que até uma semana nós concluiremos lá também. Ao todo, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e a Citelum, já implantaram, somente em 2020, mais de 2.000 pontos de iluminação em LED. O trabalho é de continuidade de outros iniciados ainda em 2018 pela gestão municipal. A gente vem trabalhando isso desde 2018. Esse ano conseguimos aí ampliar a aplicação de LED na cidade e também já estamos levando para alguns povoados. E agora o assunto é esporte. Ainda na busca pela primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, o Imperatriz enfrenta o Botafogo da Paraíba fora de casa às 5 horas da tarde deste sábado. O time maranhense é o lanterna da competição e luta desesperadamente contra o rebaixamento. A campanha de alerta e prevenção ao câncer de mama foi finalizada nesta sexta-feira em Caxias. No último dia das ações, se concentraram no Memorial da Balaiada.
O local escolhido para o encerramento da campanha Outubro Rosa nesta sexta-feira foi o Memorial da Balaiada. No local, as mulheres receberam atendimentos de profissionais a fim de se prevenirem contra o câncer de mama e contra o câncer de colo do útero. Hoje nós estamos fazendo o encerramento da campanha do Outubro Rosa e essas mulheres elas vão ter a oportunidade de chegar aqui e serem avaliadas por 2 médicos, no qual a gente vai examinar e saber se elas necessitam realizar alguns exames, tipo como a mamografia, ultrassonografia das mamas, e também vai ser possível elas realizarem o citológico aqui fora na van, agora nesse momento. Sendo necessário, a gente já prescreve, já pede o exame e elas já podem realizar. Além do atendimento interno, o exame citopatológico, que é um teste realizado para detectar as alterações nas células do colo do útero, também foi realizado. O exame serve para predizer a presença de lesões precursoras do câncer ou do próprio câncer. É a principal estratégia para detectar lesões precocemente. O importante recado foi para que as mulheres continuem se prevenindo. Essa campanha ela foi muito importante, foi uma campanha muito intensa, o mês de outubro inteiro, né, destinada à mulher, né, onde a gente abordou todos os aspectos da mulher, aspectos psicológicos, fisiológicos, e a gente queria deixar o recado para que essa mulher continue o ano inteiro buscando o serviço. Foi uma campanha maravilhosa, onde a gente conseguiu alcançar um público muito bom, mas mesmo diante deste alcance, a gente queria deixar esse convite para que essa mulher ela continue buscando o serviço no setor de saúde pública, né, que está pronto para receber essa mulher e ofertar todos esses serviços. A campanha Outubro Rosa foi desenvolvida por meio de uma parceria entre as Secretarias Municipais de Saúde e Políticas para as Mulheres. Mulheres que podem continuar recorrendo às secretarias e às unidades básicas de saúde para se prevenir mesmo após o encerramento da campanha. Mesmo que você faça com 10, 20, 30, elas vão passando para outras e isso vai aumentando, tanto que foi melhorando, né, conforme a gente foi fazendo as ações e aí foi melhorando e graças a Deus terminou, né, a gente alcançando um objetivo, lógico, né, que todo esforço é pouco, né, para atender essas mulheres nossas que precisam muito, né. E ainda falando da campanha Outubro Rosa, como parte do encerramento aí da campanha Outubro Rosa aqui em Caxias, o Aulão Rosa foi a última atividade desenvolvida este ano. Um aulão foi a forma encontrada pela ANLUC Amigos na Luta contra o Câncer e pela Secretaria de Políticas para as Mulheres para finalizar a campanha Outubro Rosa no bairro Volta Redonda, que visa a prevenção de mulheres contra o câncer de mama e contra o câncer de colo do útero. Não importa a idade para entrar na dança, que gera autoestima. Eu gosto. É bom demais, eu brinco aqui, brinco na rodoviária, brinco quando tiver. As atividades ficaram por conta dos professores do programa Mulheres em Movimento, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, programa que está se adaptando ao contexto da pandemia, onde as mulheres precisam fazer atividades com máscaras e, por isso, estão voltando às atividades aos poucos. Nós estamos fazendo pequenos experimentos para ver o que é possível, dançar com máscara, quanto tempo elas conseguem dançar, a gente está acompanhando tudo isso. Para a gente avaliar, para quando for voltar com cuidados, né? Para Elisa Torres, secretária adjunta de Políticas para as Mulheres, a ANLUC é uma parceira importante no desenvolvimento dos trabalhos voltados à prevenção e auxílio às mulheres com câncer. É uma grande parceira da Secretaria da Mulher. Então, o encerramento, nós queríamos fazer esse prestígio a ela, fazer aqui. A gente agradece a Deus, né? Porque nessa pandemia é muito difícil, né? Mas com a ajuda de Deus e o apoio da Secretaria da Mulher foi de suma importância para nós, né? Mesmo indiretamente, nos apoiou nessa campanha e tivemos bastante proveito. E o resultado está aqui, nessa grande festa aí para todo mundo. E a gente só tem a agradecer esse apoio para a família Luque. Vamos ajudar!
E esta edição de hoje termina aqui. Fique agora com o programa Contraponto, em cadeia com a Rádio Guanaré FM. Para rever as nossas reportagens, é só acessar nosso canal lá no YouTube. Eu te desejo um final de semana e uma boa tarde. Que é da Secretaria de Coordenação de Regularização Fundiária também, né? Porque lá são mais de 700